Hoje vamos começar uma nova caminhada num livro importante das Escrituras, porque ele está bem na transição do Antigo para o Novo Testamento. Oi? Não? Não sei. Tá? Que é Malaquias. E cadê o Malaquias? Ô, Malaquias! Lembrei demais de você, rapaz. Como esse cara é importante. Nós vimos na sequência de Mateus, né, Jesus acabou de descer do monte, começa uma sucessão de milagres e é muito coerente o fato de Jesus ter se apresentado como Messias, como Rei, como Senhor, estabelecendo os padrões do reino dos céus. Nada mais coerente do que ele iniciar o testemunho da sua divindade através de muitos milagres. Isso é a continuidade do capítulo 8 de Deus. Mas desejei trabalhar com os irmãos pelas próximas quartas-feiras um livro do Antigo Testamento. Então, Malaquias já é algo que eu tenho folheado há algum tempo, manuseado, e não me lembro de já ter feito uma série em Malaquias. Então, foi muito bom olhar para este pequeno profeta com uma responsabilidade enorme, uma duríssima mensagem, duríssima. A mensagem do Senhor é maravilhosa, é o convite ao arrependimento. Mas o portador desta mensagem, de fato, estava com uma grande sobrecarga diante do tipo da mensagem, das características da mensagem que deveria ser falada da parte de Deus, através do povo de Israel, os judeus. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos ajude, nos abençoe nessa nova caminhada, nesse conhecimento, nessa apresentação que faremos hoje, esse conhecimento que teremos do nosso querido Malaquias e do tema deste livro, a mensagem deste livro. Vamos tentar compreendê-la hoje. Vamos orar. Santo e amado Deus, muitíssimo obrigado por estarmos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um aqui, ó Pai, e peço em nome de Jesus a Tua capacitação, a Tua direção. Possamos, ó Deus, perceber, ó Pai, a mensagem que o Senhor entregou ao Teu servo Malaquias há tanto tempo atrás, num contexto, ó Deus, tão diferente do nosso, mas uma mensagem tão apropriada para nós agora, com tanta relevância, com tanta continuidade aos nossos dias, que chega a ser impressionante. Eu peço que nós possamos hoje perceber esta conexão e estarmos com os nossos corações cheios de desejo, ó Pai, de identificar aquilo que é necessário para sermos homens e mulheres melhores para o Senhor, que temam o Senhor, que Te agradem, que Te sirvam alegremente. Nos ajuda, ó Deus, eu Te peço mais uma vez em nome de Jesus. Amém. O nome do nosso querido, pode colocar, ainda está no processo de pensamento aí no nosso computador, né? O nome do nosso Malaquias, profeta Malaquias, significa meu mensageiro. E é muito apropriado o profeta Malaquias ter esta identificação, algo que era muito comum no Antigo Testamento, os nomes terem uma relação direta com as tarefas, ou com as habilidades, ou com o momento específico que aquele homem foi identificado na história da sua existência. E não tenha dúvida que a existência de Malaquias ficou marcada. A mensagem que ele entregou da parte de Deus ao povo de Israel, aos judeus, e até porque muito pouco se sabe sobre Malaquias. Não se tem informações concretas sobre origem, nascimento, filiação, pouca coisa se tem desse profeta para ele ter sido tão usado por Deus no momento de transição entre Antigo e Novo Testamento,
é de chamar a atenção o fato de poucas informações a respeito disso. O fato é que ele foi um mensageiro, profeta da parte de Deus, um canal de ligação da parte de Deus, uma voz da parte de Deus corajosa, uma voz forte, apontando a Deus, fazendo através do seu profeta uma acusação, chamando a atenção do povo de Israel quanto à indiferença deles. E essa palavra indiferença, ela vai marcar esses 4 capítulos, esses 55 versículos do pequeno livro de Malaquias. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ver um convite da parte de Deus para que os seus abram mão dessa indiferença para com Ele e se apeguem ao que importa, que é o amor de Deus, suas promessas e a sua aliança. A época aproximada de Malaquias e o seu livro é entre 450 a 400 anos antes de Cristo. Isso faz muito sentido. Porque muito obrigado, meu irmão. Porque ao final de Malaquias nós sabemos que inicia-se um período chamado interbíblico de silêncio profético. São 400 anos de silêncio. Então é absolutamente coerente o fato de Malaquias estar nessa faixa de 450 a 400 anos antes de Cristo. É a probabilidade desta profecia ter sido feita ao povo de Israel, aos judeus. A questão é que no tempo de Malaquias, os judeus já estavam há uns 100 anos, já haviam voltado há uns 100 anos do cativeiro babilônico. E sabemos que o cativeiro babilônico foi bastante duro pelo aspecto do próprio cativeiro, por estarem banidos da sua própria terra, banidos do seu templo, apesar de terem também instituído sacerdotes, lugares de adoração no contexto babilônico, mas num cativeiro e fora da sua própria terra. A questão é que esse tempo de banimento, esse tempo de exílio, foi uma disciplina severa do Senhor, diante da idolatria do povo judeu, da teimosia em submeter aos mandamentos do Senhor, e Deus permitiu que ao final desses 70 anos, curados da curados de toda aquela tendência, aquela inclinação forte que o povo tinha para escolher o seu próprio caminho e não a vontade e os caminhos do Senhor, esse povo então voltou do cativeiro com este perfil de um povo tratado, um povo que foi disciplinado severamente, mas um povo que foi restituído também à sua terra. Só que chegando em sua terra, o que eles viram? Eles viram uma Judá destruída, uma Jerusalém, muralhas, templo destruídos. E houve um grande abatimento, tem muita ligação com os dias de Neemias e Esdras, esta volta do cativeiro e esse período aí onde Malaquias profetiza, está muito inserido neste contexto de Neemias e Esdras. E Malaquias vai falar sobre o final desse período, 100 anos então após esse retorno, um desânimo do povo, um abatimento do povo. E não somente um abatimento emocional ou moral, um apagamento espiritual. Um abatimento espiritual. E o pior ainda, o retorno a um certo apego que já deveriam ter sido definitivamente abandonados, depois de 70 anos de disciplina. Tudo bem que já haviam passado 100 anos, uma segunda geração já estava vindo aí. O fato é que havia uma herança de desânimo nessa geração de Malaquias, nesse período de 450 a 400 a.C., um retorno a um apego ao pecado, mas ao mesmo tempo muito acomodados, tranquilos, conformados, num estado de indiferença moral, num estado de indiferença social, espiritual, aguardando a vinda do Messias, sim,
abatidos moralmente, mas com um senso com conceitos espirituais bem vívidos. Ninguém negava a Deus ali. Ninguém negava a esperança messiânica. Eles estavam aguardando isso acontecer. E Malaquias aqui no seu livro, na profecia da parte de Deus que temos aqui na Bíblia, vemos que ele afirma, ele garante que o Messias virá sim. Que o Messias virá no tempo devido, conforme é predito nas Escrituras, só que eles precisavam ter uma perspectiva correta disso. Porque essa esperança messiânica que eles vinham guardando, apesar do apagão moral e do apego a pecados que já deveriam ter definitivamente abandonado, ainda que eles mantivessem o apego à tradição, uma expectativa talvez muito mais religiosa e tradicional da vinda do Messias, Malaquias lembra que a vinda do Messias é um fato, algo que vai acontecer, mas que isso significaria juízo para eles. Que eles não pensassem que a vinda do Messias seria apenas mais uma festa judaica que eles iam celebrar. A vinda do Messias implicaria em juízo para aqueles que desobedecem. Então Malaquias ele prega sobre arrependimento. Que o povo se arrependa antes da chegada do Messias. Que seja restaurada a adoração que é devida ao Senhor e restaurado o temor ao Senhor até a chegada do Messias. Para que não sofressem juízo. E o juízo aqui é de rejeição. Por não crerem nas alianças, nas promessas da vinda do Messias, e quando o Messias chegasse, se não o reconhecesse como o Deus encarnado, a manifestação visível de Deus, pouco valeria mais um cerimonial, mais uma festa judaica ou qualquer coisa que eles pudessem acreditar que implicaria na vinda do Messias. Então, para a gente compreender a mensagem de Malaquias, nós precisamos ver que essas pessoas, esse judeu, diz Malaquias, ele não eram pessoas deliberadamente, publicamente rebeldes ou contrárias a Deus. Muito pelo contrário. É muito provável que alguns desses tenham trabalhado ajudando Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém. É provável que alguns desses tenham trabalhado ali na reconstrução do templo em Jerusalém. Eles estavam, como o texto vai nos dizer no decorrer do nosso trabalho aqui em Malaquias, eles estavam oferecendo os sacrifícios, os sacerdotes, o povo estava levando até os sacerdotes sacrifícios, as coisas estavam acontecendo. Se você perguntasse a essas pessoas, a esses judeus, como é que eles se viam espiritualmente? Como é que eles se sentiam? Como pessoas que estavam debaixo de promessas, debaixo de aliança, na expectativa do Messias, pessoas que deveriam estar profundamente, ou ser profundamente tementes a Deus. Se você perguntasse como é que você se sente como crente, eles iam dizer muito rapidamente: estamos muito bem, obrigado. Está jóia, estamos bem bacanas, estamos indo à igreja, estamos entregando os sacrifícios lá, levando os sacrifícios para o sacerdote, estamos trabalhando na comunidade, estamos firmes, muito obrigado. Mas se a mesma pergunta fosse feita a Deus, eu creio que a resposta seria diferente. Bem diferente. Irmãos, como eu disse há pouco, nós temos 55 versículos em Malaquias. Desses 55, 47 versículos é Deus falando. É o maior percentual de Deus falando em livros proféticos. É o maior percentual de todos os livros proféticos. Então fica claro para a gente que Deus está chamando severamente a atenção do povo, até pela questão dessa transição que está por vir mais adiante, entre Novo e Antigo Testamento, e a chegada que deveria ser esperada com temor e tremor do Messias,
estava banalizado a uma religiosidade mecânica, a uma apatia espiritual, a um relacionamento mecânico com Deus. Então, o que nós vamos ver aqui é que, através de Malaquias, Deus vai confrontar fortemente seu povo exatamente quanto a esta apatia. Então, já falamos sobre indiferença, já falamos sobre apatia, e lembra que há pouco eu orei e mencionei o quanto eu estou impressionado com algo escrito entre 450 e 400 anos antes de Cristo, e pode ser que nós estejamos vendo aqui a história da nossa vida, agora, hoje. Quando falamos de indiferença, quando falamos de apatia, em relação às promessas de Deus, em relação ao amor de Deus, em relação à justiça de Deus. Então estamos diante de uma profecia que aponta para o pecado do povo e tem uma relação muito próxima, talvez, com a nossa realidade, hoje. Então a mensagem de Zacarias, não, a mensagem de Malaquias. Zacarias está lá atrás. É o outro profeta aqui. O Zacarias está lá. Ela é muito, muito contemporânea. Ao mesmo tempo que vamos ver Malaquias repreendendo e procurando despertar o povo quanto à apatia, ele quer também fazer com que o povo recupere-se dessa apatia, percebendo a grandeza do amor de Deus. A questão, hoje vamos trabalhar, eu quero que nós compreendamos nessa introdução ao livro de Malaquias, a mensagem. Porque o texto é muito duro. O texto de Malaquias é duríssimo. Se nós compreendermos nessa introdução a mensagem, o para quê desta profecia, o para quê deste livro, eu creio que nós vamos ter uma percepção bem objetiva e uma relação bem próxima com a nossa vida hoje, se compreendermos isso. Perceba que, já que um dos alvos principais de Malaquias é gerar arrependimento, remover o povo da apatia e levá-lo a uma percepção da grandeza de um amor imutável de Deus, é impressionante como a resposta do povo a esta provocação de Malaquias, essas intenções de Malaquias, tão importantes para a vida do povo, para a nossa vida, a resposta deles é cinismo. Na verdade, é um somatório de cinismo com espanto. O povo parece que inicialmente se espanta quando Deus começa a chamar a atenção deles e eles, não, já fizemos isso? Você é repreendido, você é chamado a atenção, você é confrontado biblicamente. Aí a sua primeira resposta é, não, eu não. Ou temos sempre uma observação para minimizar aquilo que estamos sendo confrontados. É exatamente o que estava acontecendo ali. O povo estava sendo confrontado por Deus e respondiam assim a Deus, não, não é bem assim. Eu fiz isso por causa de fulano, era assim por causa disso, ou o Senhor não está entendendo bem. Cinismo e espanto é algo que tem muito a ver também com as nossas reações. Então o profeta Malaquias descreve, no discurso, em toda a profecia, ele vai descrever a cegueira daquele povo, a incapacidade por causa dessa apatia espiritual de perceber o seu próprio coração, perceber a sua própria indiferença. E vamos ver aqui, apenas a título de introdução, uma série de perguntas que eles fazem. O povo responde ao Senhor com perguntas. Em vez de responder às confrontações, aos questionamentos de Deus com quebrantamento e arrependimento, o povo responde por causa dessa indiferença, por causa dessa apatia, essa cegueira espiritual ao amor de Deus. Eles, em vez de acolher no coração a confrontação que vem do próprio Deus,
Repito, num livro de 55 versículos, 47, é Deus falando. E a gente olhando para todas as profecias, os profetas das Escrituras, é o maior percentual de todos os profetas que Deus fala diretamente ao povo através do seu profeta. Mas momentos de Deus falando. E eles respondem com questionamentos e não com acolhimento da confrontação. É a total falta de percepção de quem Deus é e de quem eu sou. Isso é mais uma situação que é muito comum a nós. Questionarmos a santidade, questionarmos o amor, questionarmos a justiça, questionarmos a perfeição de Deus diante dos nossos apavoramentos, que na verdade revelam muito mais uma apatia e uma indiferença às coisas de Deus do que qualquer outra coisa. Vamos ver então nos versos 1, capítulo 1, verso 2, diz assim: eu sempre os amei. Está aqui no slide, não está? Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amastes? Estão questionando. Deus está dizendo, eu amo vocês, na verdade eu sempre os amei. Vamos ver semana que vem que o tempo verbal aqui desse eu sempre vos amei implica, na língua original, algo que começou no passado e se estende no presente e vai embora. É um amor que já começou antes de qualquer motivo da pessoa poder dar para ser amada. Continua Deus amando na desobediência presente e continuará amando. É o que Deus está dizendo quando Ele diz aqui, eu sempre os amei, mas eles vão e questionam. Como assim? De que maneira o Senhor nos ama? Olha o que é a cegueira espiritual, a apatia espiritual e esse estado de indiferença causa em nosso coração quando nós, diante de uma afirmação tão incrível, se for eu dizendo a você eu te amo, então você tem todos os motivos para questionar. Mas é Deus dizendo, eu sempre amei você. E o povo, nessa indiferença, nessa apatia, diz, como assim? Como assim o Senhor me ama? Como assim o Senhor sempre me amou? No verso 6 ainda do capítulo 1, pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, agora os sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome? Mas os sacerdotes perguntam, como assim? De que maneira nós temos desprezado o teu nome? Nós de entregar o sacrifício no altar, o animal que deveria ser sem mácula, puro, estavam entregando aqueles animais considerados impuros no Antigo Testamento, apenas para fazer o cerimonial, apenas para fazer o ritual, sem o menor comprometimento com o Senhor que deveria ser adorado, sem o menor reconhecimento do porquê daquele momento de sacrifício de um animal ou de um cordeiro. Nada, nenhum tipo de temor. Os sacerdotes estavam corrompidos, na verdade, muitos deles recebendo propina para fazerem sacrifícios por pessoas que queriam apenas mais uma forma de encontrar algum tipo de segurança e estariam buscando em qualquer deus pagão, e se o Deus de Israel passou na frente, então vamos dar um dinheiro lá para o sacerdote para entregar lá algum animal por nós também que estamos precisando de socorro. Gente, isso é demais, como isso se relaciona com os nossos dias. Isso é assustador. E Deus chama a atenção dos sacerdotes, eles dizem, como é que é, Senhor? Não é bem assim, não. Em que é que nós temos desprezado o Senhor? Veremos isso com detalhes. No verso 7, Deus diz a eles assim, vocês estão trazendo comida impura ao meu altar. Aqueles que estão levando até os sacerdotes levando até o templo. E mesmo assim ainda pergunta, como que eu tenho desonrado o Senhor? Como assim, Senhor? Como assim? Nós não estamos levando comida impura. Como assim? Interessante que os questionamentos de Deus são muito claros. Mas a apatia e a indiferença faz com que a gente nem pense, na verdade, nem ouça corretamente o questionamento.
Quando nós estamos apáticos ao amor de Deus, aos cuidados do Senhor e ao temor ao Senhor e à adoração que lhe é devida, nós também estamos, além de cegos, surdos. Porque você pode falar o que você quiser, que quem está do outro lado não ouve. Não ouve. Ela está apenas pronta para se justificar, mas não está pronta para ser corrigida. Porque esse povo, a mensagem de Malaquias, ela é fundamentalmente de arrependimento. Que o povo até então, aqui no capítulo 1, está duro e questionando Deus. Como assim eu não te amo? Como assim eu estou te entregando alguma coisa ruim? Como assim? É assustador como nós fazemos isso. Capítulo 2, versos 13 e 14, Deus diz assim, através do seu profeta: vocês choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? Malaquias está com a duríssima missão de falar da parte de Deus coisas muito duras. Do tipo, vocês estão chorando por quê? Vocês estão se lamentando por quê? Vocês estão passando por sofrimentos e aflições? Vocês estão julgando que Deus não está, então, aceitando as ofertas de vocês? Por que vocês acham que isso está acontecendo? O povo, em vez de parar e refletir, muito pelo contrário, eles questionam: por que o Senhor não está secando as minhas lágrimas? Por que o Senhor não está me dando o que eu preciso? Por que o Senhor não está aceitando a minha oferta? Questionando o Senhor dos exércitos, o Senhor perfeito, santo, justo, infalível, que cumpriu e vinha cumprindo e cumprirá todas as alianças que fez com Israel. Convicção que eles tinham, por mais religiosa que fosse, da chegada do Messias. Tudo isso não valia nada, apenas os interesses deles, porque a apatia espiritual nos faz enxergar e mal apenas os nossos próprios interesses. Eles estavam exatamente assim. O verso 17 do capítulo 2 diz assim: vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. E eles questionam, como assim? Como nós temos cansado o Senhor? Falando, insistindo, com orações mecânicas manipuladas ou manipuladoras, com rituais mecânicos, com a intenção de trocar favores, com orações para aparecer, para se mostrar para os outros. A apatia espiritual e a indiferença faz com que a gente precise se mostrar espiritual. Eu tenho que provar para os outros que eu sou espiritual, porque o meu silêncio não revela uma vida espiritual. Eu sei da minha apatia, mas não quero que os outros saibam. Então eu faço propaganda de mim mesmo. É isso que Malaquias está dizendo. Vocês estão falando demais. E Deus está cansado do falatório de vocês. E eles respondem, como assim? Como assim nós estamos cansando o Senhor? Capítulo 3, verso 8. Deus diz através do seu profeta: como pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão roubando. E por incrível que pareça, ainda perguntam: como assim? Como assim nós estamos roubando? O que é que nós estamos roubando? Nós não estamos levando lá o dízimo, lá no templo para o sacerdote? Não estamos levando a oferta? Como assim nós estamos roubando? A apatia espiritual, a cegueira, a indiferença, faz realmente a gente acreditar que o negócio é fazer o ritual. O negócio é demonstrar externamente que eu estou cumprindo a lei. Demonstrar publicamente, para que eu não seja de alguma forma criticado, que eu estou fazendo as coisas. Então eu vou lá e levo qualquer coisa. Mais uma vez está sendo lembrada a questão dos sacrifícios e também as ofertas e dízimos. Isso veremos também com mais detalhes mais à frente. Mas o ponto principal é: Deus repreende o povo. Como assim? O que eu disse há pouco é um somatório de cinismo e espanto. Como assim? Eu fiquei muito impressionado refletindo nisso, porque é a história da minha vida.
capacidade que nós temos de entrar neste ambiente de apatia e indiferença e rejeitar a correção do Senhor, rejeitar a repreensão do Senhor, rejeitar a disciplina do Senhor, sendo que esses cuidados do Senhor é a única forma de produzir em nós arrependimento. E arrependimento é a única forma de você ter comunhão com Deus e perceber o seu amor e sair da apatia e da indiferença. Vocês percebem a seriedade disso? Como a profecia de Malaquias tem a ver conosco. O verso 13 do capítulo 3 diz assim: vocês têm dito duras palavras contra mim, contra Deus. O profeta do Senhor está falando. Ainda assim vocês perguntam, o que nós temos falado? Como assim? É Deus falando. Vocês têm me ofendido. Vocês têm me tratado como um qualquer. Vocês não me têm tratado como Deus Salvador. Vocês não têm me tratado como um Deus redentor, como um Deus libertador, um Deus de justiça e um Deus de amor. Vocês têm me tratado como um qualquer, têm falado comigo como se eu fosse um qualquer. E o povo responde, como assim? Como é que nós temos falado? O que o senhor não está gostando? Cinismo, espanto, arrogância, uma série de coisas, características naturais da apatia espiritual, da indiferença para com o amor de Deus. Se nós olharmos para o povo de Israel, para o povo como nação, Israel como nação, poderíamos ilustrar a figura mais comum no Novo Testamento, né, de Jesus como marido e a igreja como esposa. Vamos fazer esse paralelo com o Antigo Testamento para este momento aqui. Nós poderíamos, apenas a título de ilustrar o que pretendo ilustrar agora, nós poderíamos pensar em Israel como a esposa e Deus como o marido. E a ideia é a seguinte: Israel era como aquela esposa insensível, aquela esposa que estava alheia às frustrações, à infidelidade do marido. Não somente a infidelidade, mas a infelicidade. Infidelidade de Deus não, né? A infelicidade, perdão, tire a infidelidade. É a infelicidade do marido, a tristeza do marido, as frustrações do marido. Israel, então, era essa esposa insensível. Se nós perguntássemos, então, aos judeus dos dias de Malaquias sobre o seu relacionamento com o seu marido, eles, mesmo com este quadro aqui, eles provavelmente diriam, não, está ótimo. O relacionamento com meu marido está ótimo. Está bacana, está tudo certo, estamos fazendo tudo que temos que fazer. Mas, mais uma vez, se nós fizéssemos essa mesma pergunta ao Senhor na posição de marido, ao nosso Deus, ele diria, está péssimo. Está péssimo. Muito ruim. A minha esposa é completamente apática e indiferente aos meus muitos gestos de amor e fidelidade. Muito ruim. Eu poderia até mesmo deixá-la agora, que ela simplesmente, agora pelo menos, não sentiria minha falta. Eu creio que isso ilustra perfeitamente a mensagem de Malaquias. E Deus amorosamente, esse Deus que no verso 2 que diz, eu sempre os amei, é o Deus que quer reconquistar o seu povo através de uma duríssima mensagem, de uma correção, que o povo naquele momento precisava ser corrigido com o propósito de gerar arrependimento, mudança, quebrantamento e uma expectativa correta pela vinda do Messias, temor ao Senhor e assim vai. É bastante significativo o fato de que a última palavra do Antigo Testamento seja maldição. Versos 5 e 6 do capítulo 4 diz assim, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, que era a linguagem
apropriada para a expectativa do Messias. Vou explicar isso melhor quando chegarmos lá. Antes do grande e temível dia do Senhor, Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com... Então aquele que desobedece, que descrê da esperança que vem ao pecador arrependido na vinda de Jesus Cristo como o sacrifício de Deus pelos nossos pecados, pode sim lidar com permanecer na situação de separado, condenado por causa do pecado. Está debaixo de maldição, está debaixo de condenação. E o fato de a última palavra do Antigo Testamento ser maldição ou uma palavra que aponta para uma condenação é algo significativo. Muito, muito, muito. Malaquias é um livro, na verdade, é o único livro profético que termina com uma ameaça. A verdade é que as ameaças de Deus, essa expressão não é boa para Deus, porque Deus não ameaça. É que eu não encontrei um sinônimo melhor. Deus, ele pré-anuncia. Então, o único livro profético nas Escrituras que termina com esse pré-anúncio de uma condenação, de julgamento, ao invés de esperança, é Malaquias. Então percebemos que o momento do povo é ruim, diante da expectativa de algo extremamente bom, que está por vir na vinda do Messias, que é iminente. Não é? O que começou com uma enorme bênção, né, no jardim do Éden, bênçãos sobre bênçãos, a vinda, com o nascimento do homem, com a criação do homem, da mulher e as bênçãos, infelizmente depois a queda, mas lá no começo de tudo, Deus criou tudo e disse que era muito bom. Termina no mesmo Antigo Testamento com um pré-anúncio, com uma ameaça condenatória para aquele que não arrepender-se dos seus pecados, aquele que permanecer na apatia, na indiferença ao amor de Deus. Para esses está pré-anunciada, assim, a condenação por causa da maldição do pecado. Mas o maravilhoso é que o Novo Testamento revela a solução graciosa de Deus para o pecado, que é a vinda do Senhor Jesus. Levaria sobre si a maldição do pecador arrependido, levaria sobre si a culpa do nosso pecado, enfim. O fato é que este momento onde termina o Antigo Testamento, nós vemos um cuidado enorme de Deus em alertar o povo quanto à indiferença, como algo capaz de nos fazer deixar de perceber aquilo que mais precisamos para a nossa existência, até o dia de estarmos para sempre com Jesus, que é a percepção da grandeza, da durabilidade, da imutabilidade do amor de Deus. Nem sempre o oposto de amor é ódio. Nem sempre. Eu acredito que é muito mais comum lidarmos com o oposto do amor como apatia, indiferença. Guarda bem isso. Eu não acredito que aqui entre nós agora, nenhum de nós odeia Deus. Tenho convicção disso. Mas, infelizmente, acredito que alguns aqui podem estar indiferentes ou apáticos em relação ao amor de Deus. Vivendo uma vida espiritual de mostragem, mas com seus corações indiferentes, apáticos ao amor de Deus e questionando Deus, questionando aqueles que vêm e nos confrontam, nos desafiam, nos interrogam com o desejo de nos fazer perceber o nosso pecado, para que cheguemos ao arrependimento, e o arrependimento nos reconciliando com Deus, com a sua graça, com o seu amor, com sua misericórdia, e a gente diz, o quê? Não, que isso? Eu não faço isso.
Eu acredito que muitos de nós não odiamos a Deus, mas sofremos desse terrível mal chamado apatia, que se opõe ao amor de Deus. Nós podemos estar nos comportando como, aspas bem grandes no que eu vou dizer, como crentes satisfatórios, crentes que preenchem uma listinha de 1 a 5 de regrinhas que fazem a gente parecer com crente. Talvez estejamos bem dentro disso, como o povo aqui provavelmente estava. A gente vem à igreja, a gente tem uma postura moral aceitável, pelo menos a pública. A gente entrega como eles, né, nossos dízimos e ofertas, como eles faziam. A coisa estava acontecendo, estava virando. Exatamente como num casamento funcional. Já me ouviram falar sobre isso? Casamento funcional é aquele que está, aparentemente, publicamente, está tudo andando. Até mesmo dentro de casa, aquela convivência diplomática. Ninguém cutuca ninguém para a gente estar vivendo a vidinha sem se esbarrar. É possível que estejamos vivendo a vida cristã como um casamento funcional. É possível que estejamos em nossa apatia, nessa indiferença, numa vida funcional com Deus. Eu com Deus, Deus comigo não. Deus não tem um relacionamento funcional comigo. Ou ele vai ser pai e você filho, ou ele senhor e você servo, ou não tem outra forma de se relacionar com Deus. Mas eu posso julgar que eu estou com um relacionamento funcional com Deus. Possível. Isso acontece por quê? Porque nós não temos cultivado devidamente aquele amor dedicado, comprometido ao longo do tempo com o Senhor. Amor para com Deus precisa ser cultivado, sim, porque nós temos todos os tipos de pragas e queimadas, todo tipo de danos que a nossa vida sofre do dia a dia com as pressões externas e internas. Somente um cultivo cuidadoso, essa palavra dedicação, ela está muito ligada à consagração, a envolvimento de tempo, esforço, empenho, a um ato deliberado de cuidar do meu amor para com Deus, que diz para mim: eu te amo sempre. Eu te amo o tempo todo, eu te amo ontem, eu te amo hoje e vou te amar amanhã. Isso não quer dizer em momento algum que eu vou deixar de te corrigir, disciplinar, de permitir provas, de permitir que você seja reprovado, de permitir que você chore, que você sinta dor, mas tudo com o objetivo de tirar de você a apatia, te levar ao arrependimento, que faz com que você se reconcilie comigo e desfrute do meu amor, da minha graça, da minha paz, do perdão de pecados e da vida eterna. Tudo isso está na mensagem de Malaquias. Tudo isso que a gente tem por ver aí para frente. Então Malaquias nos convida ao arrependimento, a essa rendição ao Deus que nos chama. Deus nos chama a Ele mesmo, como Ele diz na primeira parte do verso 2 do capítulo 1. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Um livro duro de confrontações muito duras. Deus inicia a sua última profecia do Antigo Testamento, a dura profecia diante de um povo obstinado, apático e indiferente. Deus inicia dizendo: eu sempre os amei, diz o Senhor. Nós possamos agora, ao orar, identificar se há apatia na minha vida espiritual, se eu tenho tratado Deus com indiferença, se quando Deus me confronta mediante os pastores, mediante um louvor, uma mensagem ouvida, um professor de escola dominical, se a minha resposta, se eu acolho e reflito, ou se a minha primeira resposta é o quê? Eu? Não! Como é que eu fiz isso?
A apatia espiritual nos leva a uma rejeição a estas demonstrações do amor de Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Querido Deus, muitíssimo obrigado, ó Pai, por podermos iniciar com esta introdução, ó Pai, esse período de compreensão da mensagem de Malaquias. Que possamos, ó Pai, só o tema da mensagem, agora, nesta noite, identificar, ó Deus, a princípio essa mensagem foi escrita lá para os judeus, no período pós-cativeiro, 450, 400 antes de Cristo. Mas seguramente, ó Deus, estamos diante de algo que tem poder do céu, poder de Deus para atuar na minha necessidade, na minha realidade, na minha dureza, na minha apatia, na minha indiferença para com o Senhor agora. Porque o pecado do povo de Israel lá atrás é o mesmo pecado nosso hoje. E o Deus de amor também é o mesmo. Ajuda-nos, ó Deus, ao arrependimento honesto, ao arrependimento genuíno, a rejeitarmos, ó Deus, essa estrutura que a apatia e a indiferença cria em nosso coração e que possamos nos render a este amor enorme do Senhor quando somos reprovados, quando somos confrontados, quando somos incomodados a uma mudança de direção, a perceber que pecamos e a necessidade de confissão de pecados, que o nosso coração esteja pronto para acolher, ó Pai, a repreensão que vem do Senhor e não rejeitá-la com uma apatia estúpida, com uma indiferença irracional. Assim eu te peço, ó Deus querido, agradecido por podermos começar a falar sobre este livro tão significativo. Sei com a vida de cada um, ajuda-nos a ter essa postura agora. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos.